Boa tarde a todos. A gente só vai esperar mais uns 3 minutinhos aqui para entrar mais quem estiver ainda tentando entrar aqui no evento. E aí a gente já dá início para o encontro do PLD. Até mais. Bom, boa tarde a todos. A gente gostaria de agradecer aqui a presença de todos que acompanham o encontro o encontro do PLD agora do meio de março, né? No qual a gente analisa um pouquinho do comportamento do PLD durante esse mês de março, já apresenta algumas questões de previsibilidade, né? Que esse mês está bem tranquilo, né? Sem muitos detalhes. A gente comenta um pouquinho então do comportamento da função de custo futuro e do comportamento ali do modelo D100. Então, já iniciando aqui o encontro, né, e já fazendo o combinado, né, que qualquer dúvida, elas devem ser encaminhadas para o e-mail, no bate-papo aqui durante o evento, né, e ele pode ser encaminhado para todos os membros da equipe, né? A gente pede para que seja encaminhado para todos os membros da equipe, de modo que a pergunta chegue para todos, né, e que não ocorra nenhum problema ali de comunicação e acabe não sendo lida as perguntas, né? Se alguém tiver algum problema ali para enviar pelo bate-papo, ele pode ser encaminhado para o e-mail de preco@cce.org.br. A gente só destaca, né, que esse e-mail de dúvidas ele deve ser utilizado apenas agora, né, durante o evento. E qualquer dúvida, né, que seja referente ao PLD ou demais temas aqui na CCE, deve ser encaminhado para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. Então, a gente só relembra, né, os objetivos aqui do nosso encontro do PLD. Tem o objetivo de discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD, publicadas nos nossos boletins.
tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base, né, na Resolução 843, buscando aqui apresentar as principais modificações nos arquivos de entrada, analisar os principais fatores que influenciam na formação do PLD e validar, né, a adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados. Busca ainda estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestões e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Então, a gente deixa aqui, como de costume, a agenda do evento de hoje, no qual a gente passa aqui, né, um pouquinho em relação aos pontos de destaque, a análise do comportamento do PLD de março, e a gente, como começou a fazer, acho que desde 2 encontros, né, no meio do mês, 2 meses atrás, a gente passa e apresenta a projeção preliminar do PLD, já a atualização que a gente faz durante a metade do mês, né? E depois, no final, a gente responde as perguntas e passa, né, para a agenda dos próximos encontros. Então, agora no ponto de destaque, eu já passo a palavra aqui para o Guilherme Fredo, para ele dar a sequência aí na apresentação. Obrigado, Fredo. Obrigado, Humberto. Só vou pegar aqui o ponteiro aqui. Pronto. Bom, como ponto de destaque, a gente vem trazendo um panorama das forças-tarefas, né? A gente não tem um panorama alterado do último encontro PLD, né? Então, a gente não tem previsão de início desse ciclo de FT para as FTs New Wave, Decomp e GVASP, né? Lembrando que o New Wave, a versão oficial em uso, é 28, o Decomp é 31 e o GVASP é a versão 9. Bom, já para a DCEM, a gente está com um ciclo aberto, né? Só que também não tem previsão de chegada da versão 19.0.28. Então, a gente está esperando, né, essa versão com alguns ajustes, né? Para daí marcar, então, fazer os testes e marcar a próxima FT, né? Lembrando que a versão em utilização do DCEM é 19.0.24. E a última reunião aqui de start, né, desse ciclo do FT foi no dia 15/12, né? Bom, passando aqui para falar dos pontos de destaque em relação à GT metodologia da CEPAMP, né, também temos um destaque apenas, né, que o prazo, né, de contribuição da CP, ela foi prorrogada, né, era para ser no dia 11/3 e foi prorrogado para o dia 18, né, então, na última quarta-feira, no dia 16/2 foi realizada a reunião onde a gente apresentou os principais resultados e as nossas sugestões, né, para a entrada desse ciclo, né, das metodologias para a entrada desse ciclo. E aí foi aberta uma consulta pública e ela era para expirar no dia 11, na última sexta-feira, e foi, portanto, para o dia 18, né? Então tem mais 2 dias aí para contribuir. A gente deixou o link aqui disponível, né, para contribuir também para pegar ali onde estão todos os materiais, né? E qualquer dúvida, a gente também está disponível no e-mail gtmet.cepamp.cce.org.br. Bom, era isso que eu tinha para falar do ponto de destaque. Agora eu passo a palavra, então, para o Rodrigo Azambuja. Obrigado, Fredo. Já recebi o comando aqui. Deixa eu só pegar o ponteiro laser. Aqui, foi. Pessoal, dando sequência aqui na apresentação, a gente vai falar um pouco, a gente vai entrar na análise de comportamento PLD de março 22. Nesse primeiro item aqui, a gente vai falar um pouco do cenário hidrometeorológico associado ao comportamento dessas variáveis dentro dos modelos. Aqui, inicialmente, pessoal, a gente traz os valores, as chuvas referentes às 2 primeiras semanas operativas do mês de março, primeira semana que iniciou no dia 26 de fevereiro e a segunda semana operativa passada, que iniciou no dia 5 de março. Nesses mapas aqui à esquerda a gente traz o acumulado de chuva ao longo das semanas operativas, e nesse segundo mapa a gente faz uma anomalia, a gente calcula a anomalia, que seria a diferença desses valores em relação à média histórica para o período. E aqui no caso o tom de cor quente indica volumes acima da média esperada para o período, e o tom de cor fria aqui em azul, valores abaixo da média. Para essa primeira semana operativa,
Fica bem evidente aqui quando a gente vê o mapa de chuva acumulada. Nessa primeira metade do mês de março, a gente teve sobre a atuação de um sistema de alta pressão que impediu as chuvas significativas, chuvas organizadas associadas à convergência de umidade na região sudeste e região central do país. E fica bem claro esse déficit de precipitação nesta região. Quando a gente passa para a segunda semana, esse cenário se manteve, e aqui a gente destaca que, neste caso, nesse cenário, as chuvas acabam ocorrendo mais nas bordas, ou seja, na região norte ou no sul, e nós tivemos aqui, nesse caso, volumes expressivos, chuvas significativas ao longo das bacias ao longo do rio Tapajós, beneficiando aqui o mercado norte, e também tivemos uma melhora em relação às chuvas no sul. Já destacando que na primeira semana nós também verificamos chuvas no sul, nessa segunda em volumes mais significativos. Com relação ao que foi previsto e verificado, valores oficiais de precipitação, considerando metodologia por conjunto, considerando os diferentes modelos, aqui a gente traz na esquerda para a semana 1 que foi previsto em cada uma das bacias no PMO em amarelo, uma revisão, um valor observado em azul aqui mais escuro, e o pontilhado a climatologia média por período. A gente aponta aqui nesse trecho volumes bem abaixo da média histórica, bem como o mapa já indica ali à esquerda, chuvas reduzidas na bacia do Rio Grande, Paranaíba, todo São Francisco e grande parte do Tocantins. Onde ocorreram as chuvas, a gente notou 2 deslocamentos em termos espaciais com relação aos volumes. Na primeira semana, estava indicando alguns volumes mais expressivos em bacias do sul, como Uruguai, Jacuí, Itajaí e Capivari, e essas acabaram deslocadas mais para o norte, e a gente nota que os volumes acabaram sendo acima do que foi previsto no sul, na região do Baixo Paraná e também no Paranapanema. Também tivemos um deslocamento quanto às chuvas na região norte. Foi previsto que essas maiores volumes de chuva deveriam ocorrer em bacias ao longo do rio Tapajós, que beneficiando o supermercado norte, acabaram deslocadas, beneficiando mais o Madeira no sudeste. Quanto à semana 2, lá no início do mês, em amarelo, aqui a revisão 0 estava indicando um cenário mais pessimista de chuva, quando fica bem claro que quando a gente vê o verificado veio bem acima, principalmente aqui para o norte e centro-sul. Aqui na região sudeste continuaram esses valores abaixo da média histórica ali pontilhada. Isso é o que foi visto lá no início do mês. Quando a gente vê a revisão 1 para a segunda semana do SMAP, aqui nesse caso, a gente nota que esse valor realmente veio acima, mas o que foi verificado acabou vindo ainda maior do que estava sendo projetado. Refletindo essas informações em termos de ENA, aqui a gente traz por submercado os valores de ENA vistos na revisão 1 e revisados aqui na revisão 0 e revisão 1 de março. Aqui o pontilhado é MLT, e aqui são os valores por semana operativa, e a gente destaca que, com exceção do Sudeste, todos os mercados apresentaram um aumento na expectativa para março na revisão 1. O Norte e Nordeste, em termos percentuais, saltou de 114 para 116 no Norte, 124 para 130, e aqui assim a gente deixa os valores em relação ao acréscimo em megawatts médios. O Sul também teve um acréscimo de 994 megawatts médios, passando de 37% para 51%. Destaque aqui para a segunda semana operativa, vindo 1,2 gigawatts médios acima na segunda semana. E o Sudeste teve uma redução. Aqui fica bem claro a representatividade do Sudeste ante os demais. Aqui baixou de 79% para 75%. Esse valor equivale quase a 2,5 gigawatts médios no mês. E os destaques aqui de redução ficaram por conta da terceira e quarta semana. Agora, falando um pouco da expectativa do que foi previsto para as semanas 3 e 4, aqui são mapas de previsão para a semana 3 e 4, previsão feitas lá no dia 10, na revisão 2. Aquele cenário de sistema de alta pressão e ausência de chuvas organizadas no sudeste e região central, a gente nota que para a semana 3 já teve uma melhora, com volumes ainda abaixo da média em termos de Paranaíba, mas já vindo acima da linha pontilhada da bacia do Rio Grande. E quando a gente faz aquele exercício do que foi visto na revisão 1 aqui em amarelo, a gente nota que os valores foram superiores ao que estava sendo previsto anteriormente no Centro-Sul, aqui em termos de pegando a bacia do Rio Iguaçu, Baixo Paraná e Paranapanema, principalmente. Quanto ao que foi previsto para a semana 4, aqui a gente traz só o valor projetado, previsto na revisão 2. Fica bem claro que volumes acima do que a gente espera para o período
na faixa norte e sul do país, e aqui no sudeste, grande parte do sudeste vindo abaixo. Rebatendo essa informação em termos de ENA, que agora a gente acrescenta a linha verde referente à revisão 2 de março. Agora, diferente do que a gente viu anteriormente, todos os submercados, com exceção do Sul, apresentaram uma redução na expectativa de ENA para março, na revisão 2. Novamente, os desvios aqui em termos de Norte e Nordeste são muito semelhantes ao desvio de acréscimo que foi visto anteriormente. Em termos gráficos aqui do Nordeste, a gente não nota diferenças tão significativas. Em termos de Sudeste, reduziu 1% em relação ao que estava sendo projetado na revisão 1. Esse 1% equivale a 1,1 gigawatts médios no mês. E o Sul teve esse acréscimo mais significativo, dado esse cenário de chuvas previstas para a semana 3 e o fato de a semana 2 ter verificado com valores acima do que foi previsto, aí acabou impulsionando esse incremento nessa terceira semana, sendo projetado 4, só nessa semana aqui, em termos de energia, 4,2 gigawatts médios acima da revisão anterior. Em termos mensais, seria o valor de 1,3 no mês. O único que nessa revisão 2 indicou um acréscimo. Agora, rebatendo essas informações em termos mensais, considerando o que já foi verificado ao longo desse ano, em termos de MLT mínimos históricos, a gente traz aqui um compilado de ENA por submercado. Em amarelo, a gente traz o mínimo mensal já verificado desde 31 até 2021. Em cinza, a gente traz o que foi verificado imediatamente no ano anterior, 2021, para fins de comparação. Aqui, inicialmente, em laranja, a gente traz valores verificados em 2022, e em azul a gente traz o que foi visto nessa revisão 2 para fechamento do mês. Em termos de submercado norte, a gente aponta que a gente segue ainda acima da MLT, com a expectativa de fechamento desse mês na última revisão com 114%. Caso esse valor se configure, seria o 21º melhor norte do histórico, excursionando valores acima da média histórica, e o primeiro bimestre vindo também bem acima do que a gente verificou imediatamente no ano anterior. Nordeste também um cenário semelhante ao Norte, os 2 primeiros meses, primeiro bimestre do ano vindo bem acima do ano anterior e acima também da MLT, sendo visto projetado na revisão 2 para o fechamento do mês 124%, que seria também o 21º melhor Nordeste do histórico. Quanto ao Sul, nós temos vindo de um cenário ruim de prestações desde o último trimestre do ano passado. A gente vem bem abaixo da média histórica, com valores abaixo de 40% no primeiro bimestre do ano, vindo também bem abaixo do ano passado. E com essa última revisão, essa tendência mais otimista de afluências, a revisão 2 viu esse 70% da MLT para o mês de março. Isso seria equivalente ao 37º pior do histórico, já também muito parecido com o que a gente verificou imediatamente no ano passado, que seria a nossa linha cinza, né? E aqui, quanto ao Sudeste, a gente fechou janeiro com valores acima da MLT. Para o mês de fevereiro, ficamos abaixo da MLT com 96%, e segue essa tendência de queda, acompanhando bem a MLT, comportamento histórico, aqui de fevereiro para março, com essa revisão 2 vindo com 74% da MLT. Caso esse valor se configure em termos de megawatts médio esperado para o mês, esse seria o 11º pior Sudeste do nosso histórico. E aqui, atualizando o nosso um ranking de ENA para o SIM, considerando o período de outubro até março, de todo o histórico. Esse período de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses, e a gente ranqueia ele em termos de pior e melhor cenário. A gente destacou aqui em vermelho nossa janela referente ao ano anterior, 2020 e 2021, que neste caso aqui estava abaixo dessa média para o período, que é de em torno de 84 gigawatts médios. Ano passado seria o antepenúltimo pior do histórico, 89, o lugar vindo quase 26 gigawatts médios abaixo desse histórico. E o nosso ano corrente, aqui indicado pela cor verde, a gente estaria ainda acima dessa média, considerando esse período, e para o fechamento de março aqui a gente considera a revisão 2, que foi divulgada na semana passada, e ficaria ligeiramente acima dessa média histórica, com esse valor de 1.150 megawatts médios, e ocupando aqui um 36º melhor do histórico. E aqui falando um pouco
do armazenamento de água no solo, falando um pouco do balanço hídrico. Normalmente a gente apresenta esses mapas para identificar o início de uma semana operativa diante de um PMO cenário de armazenamento de água. E aqui a gente quis só destacar o que aconteceu principalmente nessa primeira metade de março. Esses aqui são os dias de início de cada uma das semanas operativas. Esses são mapas disponibilizados pelo INEMET. E o que a gente nota aqui é que a gente iniciou o mês com um conteúdo de umidade maior no sudeste e região central e menor aqui no sul, dado esse nosso cenário pessimista de chuvas e, consequentemente, afluências, acabam impactando negativamente no conteúdo de água no solo. Quando a gente chegou no início da nossa semana operativa corrente, dia 12, a gente nota uma inversão com esse maior déficit justamente aqui na região central e uma melhora no sul, dado aquele cenário de chuvas que nós verificamos nas 2 primeiras semanas operativas, principalmente na semana 2. E aqui falando um pouco do cenário previsto para a segunda metade do mês de março. Aqui, pessoal, a gente traz o acumulado de chuva com base nas previsões do modelo GFS, média aqui de 31 cenários. E aqui a gente é uma previsão atualizada hoje, aqui tá errada a data, é dia 16/0. A gente ajusta essa data para submeter o material. E aqui são acumulados em 3, 5, 7, 10 e 15 dias, ou seja, uma janela que pega desde o dia 17 até o dia 31 de março, segunda metade do mês. E o que fica bem evidente aqui, principalmente nos 10 primeiros dias, é a ausência de chuvas significativas no centro-sul, alguns episódios de chuvas aqui irregulares, aumentando, bem como são acumulados até 10 dias à frente, aumentando aqui nesses locais, mas fica bem claro que os maiores volumes devem estar concentrados na região norte do país, beneficiando aqui, no caso, o Submercado Norte em trecho de Baixo Tocantins, beneficiando Tucuruí, bacia do rio Xingu, Teles Pires e também bacias ao longo do rio Tapajós, no Supermercado Norte. E quando a gente acumula em 15 dias, a gente nota um aumento realmente dessas chuvas no centro-sul, beneficiando aqui parte do Mercado Sul e Sudeste, mas fica bem evidente que os maiores volumes devem ser justamente acumulados nessas bacias que a gente citou anteriormente, descrita aqui no texto, até beneficiando também um pouco mais em termos de maneira, diretamente sobre Santo Antônio de Irau, aqui na divisa de Rondônia com o Amazonas. E aqui atualizando, falando um pouco, rebatendo aquelas informações em termos de mapa, em termos de valores, aqui a gente traz as previsões para a semana operativa 13 e 4, novamente aquele mesmo sistema de gráfico de radar que a gente mostrou anteriormente. Aqui em amarelo que foi previsto na revisão 2 para essas 2 semanas 13 e 4, e aqui em amarelo a gente traz uma revisão para a semana 3, considerando o que foi observado até hoje pelo PSAT, em uma previsão atualizada até sexta-feira, e para a semana 4 atualizando somente os valores previstos. Que fica bem claro aqui inicialmente para a nossa semana corrente, chuvas acima do que foi previsto anteriormente na bacia do Rio Paranaíba, principal bacia de armazenamento do Submercado Sudeste, vindo também chuvas acima do que foi previsto anteriormente no Baixo Paraná, Paranapanema, Tietê, e um cenário de chuvas, a linha azul vindo abaixo aqui, justo nas principais bacias do Submercado Sul, ou seja, indicando uma possível frustração das chuvas que impulsionaram aquele acréscimo de ENA para o Submercado Sul. Com relação à semana 4, essa tendência pessimista, bem como a gente viu nos mapas anteriores de chuva para grande parte do Sudeste e beneficiando principalmente mais ao norte do país, bacias do rio Xingu, trecho de Teles Pires e também Balbina, Jari e Curuaúna, e em segundo escalão aqui beneficiando também alguns trechos da bacia do Madeira. E aqui, falando um pouco da geração, esse é um slide que a gente atualiza sempre para esses encontros do PLD no meio do mês. Aqui a gente atualiza um pouco da geração eólica do Nordeste, o que foi previsto como entrada no DCEM, o que foi efetivamente verificado. Aqui a gente traz todas as previsões semi-horárias ao longo de 2022, passando aqui por janeiro até o nosso mês mais recente, aqui os dados de março, e a gente nota que as primeiras 2 semanas operativas de março, muito impulsionada por aquela atuação daquele sistema de alta pressão que impediu as chuvas significativas no Sudeste, beneficiando a geração eólica do Nordeste vindo por cima, e mostra a clara aderência do modelo de previsão com relação a esses valores. E aqui a gente traz um exemplo pontual aqui da aderência do
do modelo com os valores verificados, aqui a gente traz a capacidade do modelo de identificar essa queda em poucas horas, né? Um valor de 8.520 megawatts médios previsto aqui no dia 26, verificado, e em 41 horas ele teve uma queda expressiva até 985 megawatts médios, valor capturado pelo modelo de previsão. E aqui a gente traz só uma análise de desempenho, falando um pouco da aderência do modelo, um ajuste linear aqui com o valor previsto em relação ao valor verificado, com um MAPE aqui de 17% e um coeficiente de correlação de 0,8, considerando aqui que a gente tem 48 pontos diários para um período de mais de 2 meses, é um valor bem significativo da nossa amostra. E aqui, com relação ao sul, a gente aponta também essa aderência do modelo de previsão indicado pela linha azul em relação ao preto, que foi efetivamente verificado. E aqui a gente aponta a aderência dele justamente. Aqui a gente falou do que foi verificado. Aqui a gente fala só um pouco do que a gente espera que ocorra nos próximos dias. A gente lembra que essa previsão de geração eólica que serve de insumo para o DECEM é o modelo de previsão de geração eólica WO, que foram essas previsões até 10 dias à frente, com discriminação semi-horária, que a gente traz para cada um dos mercados que ele faz a previsão, a expectativa para os próximos 10 dias. Um dia ele faz uma previsão para o dia corrente, hoje que é dia 16, mas o que vai efetivamente entrar no DC em termos semi-horários é esse D+1, e os demais dias seriam valores média simples por patamar, dependendo do dia do horizonte, dos dias que o DC terá de horizonte. E aqui fica bem claro essa tendência, falando em termos de Nordeste, essa tendência de acréscimo nos próximos dias, chegando em termos médios, valores próximos a 6 GB. A gente lembra aqui que em termos de decomp, o que a resolução 843 nos indica em termos médios para o Nordeste é um valor de aproximadamente 4.400 megawatts médios, né? Ou seja, a gente espera um valor dentre o que já foi verificado nos anos anteriores, acima, pelo menos nos próximos 9 dias aqui do horizonte de previsão. E aqui é um slide que a gente deixa fixo nessa apresentação, para caso alguém quiser consultar posteriormente. Esse aqui a gente deixa aqui indicado onde esse modelo de previsão de geração eólica é disponível. Grande parte dele está no código aberto aqui em R, esse é o link que pode adquirir o código. Aqui a gente deixa o link de toda a documentação, desde desenvolvimento, relatório de validação feitas em FTs, manual de execução e uma compatibilização entre o modelo e DEC de DECEM. Aqui a gente fala qual um exemplo aqui de arquivo foco, dependendo do interesse. O deck de previsão é disponibilizado todos os dias nesse link até 9 horas da manhã. Se tiver algum atraso, normalmente não chega a 10 horas da manhã, mas normalmente entre 15 para as 9 e 9 horas ele já é disponibilizado com esses valores de insumo para o D100, para o D+1 para o dia seguinte. Este aqui é o deck, a cara de como é o arquivo. Aqui as pastas ele já vem rodado, né? Embora ele venha com o executável, ele já vem rodado. E previsão por usina, a gente relembra aqui, esses são todos os horizontes dia de previsão. Aqui é a inicialização, dia 19, e o dia foco de previsão. A gente lembra que para o D100, para o dia D+1, amanhã é o segundo arquivo. Ele foi rodado do dia 19 para o dia 20, aqui esse é somente um exemplo. E a mesma informação aqui para o sul. A gente falou anteriormente que o modelo fornece essa previsão para os submercados Nordeste, Sul e Norte. As usinas referentes ao Norte estão dentro desses arquivos no Nordeste. Em termos geográficos, as usinas do Maranhão estão alocadas do Nordeste, mas fazem parte do submercado Norte e são indicadas aqui nesse arquivo através do prefixo delta, através dos nomes delas, para assim, conseguir identificar quais são as usinas alocadas no Norte. Agora passando aqui, antes de entrar na parte da carga, a gente falou um pouco das temperaturas observadas no mês de março. Aqui, pessoal, a gente traz à esquerda para a primeira semana operativa, à direita para a segunda semana operativa de março. O primeiro mapa é a anomalia de temperatura mínima e o segundo de temperatura máxima, ou seja, o quanto as temperaturas nesse período, em termos médios de semana operativa, estiveram acima ou abaixo da média histórica. Aí, seguindo um padrão aqui bem claro, a tendência de estar acima da média histórica de temperatura indicada pelo tom de cor quente. O que a gente aponta aqui é que, dado esse nosso cenário de afluências reduzidas, de precipitações reduzidas nessa faixa central, a gente teve também um incremento expressivo de temperatura. Aqui
a gente destacou as temperaturas máximas nessa primeira metade do mês, com valores bem acima do que a gente espera para o período nos principais centros urbanos do Submercado Sul e Sudeste. Em termos gerais, aqui a primeira semana a gente nota que ou ficou acima ou em torno da média, e esse cenário se manteve para a segunda semana, vindo aqui bem acima da média histórica, enquanto aqui nessa faixa norte se manteve dentro da normalidade. Mas a gente aponta aqui, dado o peso que o Sul e o Sudeste tem em termos de representatividade de consumo relativo e podendo estar impactado por esses cenários de temperatura, a gente destacou somente esses dois submercados. E aqui um pouco do que a gente espera para essas próximas 2 semanas operativas. Esse aqui é um gráfico que a gente atualiza diariamente no documento do Boletim Informa CCE, no site da CCE. Aqui a gente traz a temperatura por principais centros consumidores de cada um dos supermercados. E aqui a gente aponta que para a segunda metade do mês a gente já teve uma redução das temperaturas no sul e até o estado de São Paulo, embora estados mais ao norte do sudeste ainda mantenham temperaturas elevadas nessa primeira metade do mês, mas em termos de estado de São Paulo, capital, as temperaturas já se reduziram nessa semana corrente. E para a próxima semana, aqui são valores médios diários, valor mínimo em azul, o valor máximo diário em laranja, que a gente calcula um índice de calor baseado em umidade relativa e temperatura máxima, e tem essa tendência de redução associada a uma próxima passagem de uma frente fria, que deve reduzir as temperaturas no sul aqui a partir dos primeiros dias da próxima semana operativa, e até chegar essa massa relativamente mais fria para a época do ano, chegando em São Paulo aqui um dia depois, mas essa tendência de nós termos uma segunda metade do mês de março com temperaturas inferiores ao que a gente observou na primeira metade do mês de março. Agora, para dar sequência na apresentação, para falar sobre análise e acompanhamento da carga, eu vou passar a palavra para a Fernanda. Fernanda, só me confirma quando tu receber aí os privilégios de apresentador. Tá, sem áudio, Fernanda. Obrigada. Isso aí. Valeu. Agora sim. Então, passando aqui para a análise do comportamento da carga, né? Aqui. Então, aqui a gente tem as projeções para cada uma das revisões. Aqui em relação à revisão 1, a revisão 2 ela veio só 4 megawatts médios acima. Então, agora a revisão 2 ela tem 74.205 megawatts médios. Então, por essa similaridade, tanto a revisão 1 quanto a revisão 2, elas vieram com uma variação então, de 1,5% em relação ao PMO. Abrindo aqui, então, por semana operativa. Aqui embaixo a gente tem as diferenças entre por semana operativa da semana 2 em relação à semana 1. E aqui nas figuras a gente está comparando então a revisão 2 direto com o PMO. Então, na primeira semana a gente teve esse aumento na carga devido ao feriado de carnaval que não foi uniforme nas cidades. Algumas cidades praticaram o feriado, algumas não. Na segunda semana, a gente teve essa variação devido às elevadas temperaturas no Sudeste, Centro-Oeste e no Sul. E aqui, assim, a gente, da segunda semana para a terceira, houve essa queda devido à temperatura agora ser prevista para ser mais amena. Então, aqui o que a gente tem que, em relação a março de 2021, a revisão 2 ela está vindo cerca de 1,4 gigas acima de 2021, o que representa em torno de 2%. Aqui, então, abrindo por submercado, a gente tem, então, que do Cidade Centro-Oeste teve um acréscimo de 195 megawatts médios da revisão 2 para a revisão 1. Aqui, a gente verifica que nessa segunda semana operativa, em relação à revisão 1, a temperatura mais elevada que acabou ocorrendo. E aqui, então, a gente está vendo que o Sudeste Centro-Oeste veio 687 megawatts médios acima do mesmo período de 2021, o que representa 1,6% a mais. O Sul teve uma queda de 43 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2. E aqui o Sul, então, ele teve esse aumento de 460 megawatts médios em relação ao mesmo período de março do ano de 2021, né?
o que representa 3,5% a mais. Aqui em cima de 43 megawatts médios da revisão 2 para a revisão 1. Aqui, então, o Nordeste está vindo 388 megawatts médios acima de 2021, no mesmo período, o que representa em torno de 3,4%. E para o Norte, aqui teve uma queda de 95 megawatts médios. Aqui, então, representando 79 megawatts médios em relação a março de 2021, a menos, né? E uma variação de menos 1,4%. Aqui, tanto no Nordeste quanto no Norte, essas quedas ocorreram devido às chuvas elevadas nessas duas regiões. Aqui, então, a gente tem um resumo das projeções. Em azul pontilhado, a gente tem o PLAN. Em amarelo, a gente tem 2021. Em verde, a gente tem 2020. E aqui em vermelho, então, a gente tem os valores para esse ano. Então, a gente tem que janeiro e fevereiro vieram bem próximo de 2021, mas a perspectiva agora é de março e abril virem mais próximos do que foi projetado pelo plano. Agora eu passo a palavra para o Humberto. Obrigado, Fernanda. Só dando continuidade aqui, então, à apresentação, né? Agradecer a Fernanda, o Fredo e o Azambuja. Legal. O contador. Beleza. Bom, em relação à previsibilidade do cálculo PLD, a gente não tem assim, nenhum ponto muito relevante. O que a gente destaca aqui é só uma restrição que não foi considerada, né, no DECEM, dado a existência de um documento, né, esse ofício, o IGAN, URGA-TM, da outorga número 26 de 2022, de 15 de fevereiro de 2022. Esse ofício, né, ele foi indicado na FSARH 2755 de 2022, no qual, né, ela tinha uma restrição ali para o período no dia, né, 10 de março de 2022, para o período compreendido das 6 da manhã às 17h59, no qual ele definiu uma defluência máxima de 0 metros cúbicos por segundo para a usina de Nova Ponte. É uma defluência máxima igual a zero, para ele fazer umas inspeções ali, e esse documento ele foi emitido, né, e foi indicado ali que a Unidade Regional da Gestão das Águas do Triângulo Mineiro, respeitosamente apresentar seu ofício a respeito do processo mencionado ali, né, nessa carta, referente ao pedido de aproveitamento potencial hidrelétrico, né? Então, ao proceder com a análise, verificou-se ser indispensável para a conclusão do processo a seguinte indicação: solicitar que a OHE Nova Ponte opere utilizando a prática operativa de defluência nula por até 12 horas por dia, para que seja feita vistoria no local de inspeção pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas, né? Essa declaração foi feita, né, pela FSARH 2755 ali, e abrangeu os DECs, apenas os DECs do DECEM para os dias aqui dessa semana, né? Se eu não me engano, foi exatamente do dia 6 até o dia 10 que foram os DECs do DECEM afetados por causa desse ofício, né, e que a CCE não considerou no cálculo do preço, né? Depois, nos slides do DECEM, vai ser apresentado, né, a representação que foi realizada para esses dias em específico. Bom, e a gente, nas demais questões, a gente não teve, né, nenhum novo documento que foi divulgado em termos de questões que podem estar associadas a alguma previsibilidade que a CCE deveria dar aí para o mês seguinte, né, para o abril, né, que já até passou a data, mas para o mês de maio. E por isso, né, que a gente só reforça então as datas, né, que qualquer dados que sejam alterações dos dados de entrada e que não decorram de correções de erros ou atualização de calendário pré-definido para o PMO de abril, eles já foram divulgados até o dia 25 de fevereiro de 2022, né, e a CCE deu, ou nesse caso não teve nenhum até o momento, né, a CCE deu a divulgação, ou seja, nesse caso, provavelmente, a gente não está vislumbrando nenhuma diferença em termos do DEC do ONS aí para o PMO de abril. E para o PMO de maio, a gente tem o período aí até o dia 29 de março de 2022, dado que a realização do PMO de maio vai ser nos dias 28 e 29 de abril, né? Então,
A gente só reforça essas duas datas e só comentou, então, em relação à outra a restrição ali, no qual a CCE deu previsibilidade, dado que era um documento que se tornou público, né, naquele momento. Bom, então eu já passo agora para a questão, aqui só mostrando, né, o histórico do PLD, a gente traz aqui em base anual até 2021, a abertura mensal no próprio ano de 2021, no qual a gente verificou, né, a redução aqui do PLD até o mês de março, depois a elevação, dado o cenário bem ruim, né, configurando aí os piores do histórico para alguns meses consecutivos ali em 2021. Ficamos no valor teto vigente para 2021 nos meses de julho, agosto, outubro, boa parte do mês, só no final do mês que a gente teve reduções ali do valor do PLD saindo do teto, né? No próximo slide vai ficar até mais fácil de ver esse acompanhamento. E depois, dado, né, o início do período úmido, as precipitações se verificando próximos ali a MLT, até em alguns momentos ultrapassando a MLT, os preços foram caindo, chegando ao piso aqui durante o mês de janeiro e permanecendo aí durante fevereiro e março. Quando a gente olha aqui em termos horário, né, desde janeiro de 2021 até o dia aqui de 16 de março de 22, o que a gente destaca, né, os últimos períodos, né, a gente já comentou a questão de elevação, chegando acima, né, do valor máximo estrutural, né, uma vez que aqui a gente considera os valores máximos horários, toda aquela questão da regra iterativa ali para aplicação dos valores máximos do PLD horário. Então a gente vê alguns períodos acima, né, do 583,88, mas sempre respeitando a média diária de 583,88. E no final aqui, né, do mês de setembro, a gente vê o PLD começando a sair do teto e se direcionando aqui, dado as realizações das zonas mais otimistas, a configuração do período úmido bem propício aí para chuvas, com várias passagens de zona de convergência, possibilitando principalmente as chuvas ali na região sudeste. A gente se encontra aqui, né, no piso, sem até ter saído nenhuma das vezes aqui, desde o final ali do mês de janeiro. Aqui para o submercado sudeste, para o submercado sul, né, um comportamento bem semelhante. Em relação ao submercado nordeste, o que a gente destaca, né, basicamente, alguns períodos aqui mais acoplados com a região norte, né, como a gente vai ver aqui no próximo slide. E aqui, aqueles momentos que a região nordeste teve valores de PLD acima do CMO, né, no caso do PLD sem o limite, acima do teto, né, de 583,88, né, o valor máximo estrutural, mas abaixo do valor máximo horário, né? Por isso que ele apresenta, né, esse comportamento oscilatório quando a região sul e sudeste não apresenta, uma vez que no sul e sudeste aí foram observados valores acima de R$ 1.200, né? E por isso teve a primeira limitação horária, depois a limitação estrutural do valor máximo do PLD. E nos últimos períodos aqui, né, a gente mantém, desde ali de meados de janeiro, o valor do Nordeste abaixo ali, né, fixo no PLD mínimo, e do Norte, basicamente, pequenas oscilações ali, mas desde o início de janeiro, no valor PLD mínimo, sem oscilações ali expressivas. Passando agora em relação ao modelo Decomp, a gente traz a decomposição aqui das semanas, da semana 1 para a semana 2 e da semana 2 para a semana 3, destacando, né, que a semana 1 já foi apresentado no último encontro do PLD. Então, a gente tem aqui elevações na função de custo futuro do Decomp, né, da ordem de 22%, né, mas isso por causa do valor baixo do PLD, né, então a gente está falando de variações aí abaixo de R$ 2,00 por megawatt-hora na função de custo futuro, lembrando ainda que isso daqui é abaixo, né, do PLD mínimo, e da semana 2 para a semana 3, elevações de 15% e 11%, também aqui, né, da ordem de próximo a R$ 2,00 por megawatt-hora, ou
entre 2 e 1 reais por megawatt-hora. E os principais fatores que a gente destaca aqui, né, foi na semana 2, da semana 1 para a semana 2, é o passo de vazões e também o passo de carga, né? A gente teve uma elevação significativa aqui da carga, principalmente da primeira para a segunda semana, e isso também influenciou na elevação do PLD. Em termos da terceira semana, o que a gente destaca é que a piora na região sudeste, né, apesar da melhora da expectativa na região sul, a piora na região sudeste teve um peso mais significativo aí na elevação da opção de custo futuro para o modelo Decomp, né? Então, os demais passos sem muitas variações. Em relação ao Nordeste e o Norte, né, a gente nem está apresentando, uma vez que ele se encontra no piso, né, e todos os passos de decomposição ele não apresentariam alterações. O que a gente destaca, né, que as 2 últimas semanas aqui a gente teve realizações abaixo, né, em termos de armazenamento. Se a gente considerar o que o Decomp estava esperando com o que realizou, a gente teve uma redução de 1,2% para a segunda semana e 0,9% para a terceira semana, né? Então, em termos de megawatt mês, né, uma redução de 1,6 gigas para a segunda semana e 2,5 gigas para a terceira semana. Em relação ao CVO conjuntural, ele foi divulgado na CCE no 4º dia útil, né, ou seja, no dia 7 de março de 2022, e lembrando, né, que ele é utilizado a partir da próxima revisão seguinte, né? Então, ela foi utilizada apenas a partir do dia 12, né, para a revisão 2 do Decomp e, consequentemente, também no modelo D100. O que a gente destaca aqui, né, são as quedas mais expressivas aqui das usinas a gás, né, com o reajuste do indexador NYMEX. No próximo gráfico a gente mostra ali as variações de cada uma das cotações dos combustíveis. O que a gente destaca aqui é que para o mês de janeiro foi observada uma elevação significativa da ordem de 50% naquele indexador, e agora, né, ele voltou para o mês de março. Aqui a gente tem uma fotografia do final de fevereiro, né, uma vez que para o NYMEX é utilizado o indexador do antepenúltimo dia útil do mês anterior, né, ou seja, para esse reajuste realizado agora em março, foi utilizado o antepenúltimo dia útil da cotação do NYMEX. E nessa fotografia, né, de fevereiro, não teve, né, ele se retornou para valores mais próximos ao que vinha apresentando anteriormente, né? Então, teve a elevação de 50% e agora a redução de 30% na cotação desses combustíveis. Então, a gente teve aqui Luiz Arrimelo, por exemplo, de R$ 661, uma redução para R$ 454, redução de 31,32%. Em contrapartida, né, os demais combustíveis, óleo e carvão, e se eu não me engano, Porto de Sergipe, o indexador dele ou acho que é Brent, e apresentou elevação também. E aqui a gente apresenta, né, comparando a curva da revisão 0, em pontilhado azul, com a curva da revisão 2, em contínuo aqui em vermelho. A gente pode observar, né, que a gente teve mas aqui tem tanto o efeito da potência quanto do CVO, né? Então, a gente provavelmente teve uma pequena redução aqui de CVO, mais associada a essas usinas a gás, né? Outra conjunto de redução aqui, mas a pilha também apresentou uma redução de disponibilidade. Em relação às cotações, né, como a gente apresentou no slide anterior, em termos de CVO, que a gente traz a cotação, a gente traz uma tabela aqui mostrando a cotação do indexador, né, de janeiro e fevereiro, lembrando, né, que para o reajuste de março, a gente utiliza a cotação de fevereiro, né, por isso que a gente mostra aqui janeiro e fevereiro, porque são as cotações fechadas dos últimos 2 meses. Então, a gente teve elevação em basicamente todos os indexadores, com exceção do NYMEX, e por isso, né, na tabela anterior, a gente viu uma redução ali no NYMEX, da ordem de 30%, né, que provavelmente aqui não está nesse gráfico, né, mas a taxa de câmbio também deu uma recuada, e isso auxiliou nessa redução, e os demais combustíveis aqui com reduções menos expressivas. E aqui, né, a gente traz o histórico da cotação
mensal. Em relação às usinas GNL, a gente destaca que nós não temos nenhum despacho por ordem de mérito no horizonte aí do modelo Decomp, né, o despacho antecipado pelo modelo Decomp. Então, todas as usinas não apresentam despacho por ordem de mérito, tanto Santa Cruz, Luiz Arrimelo e Porto Sergipe, mas a gente destaca que Santa Cruz, né, ela tem um despacho por garantia energética até a semana do dia 29 de abril de 2022, né, então existe um despacho já pré-definido para essa usina, nessa semana, e para o Luiz Arrimelo, até a semana que se inicia no dia 9/4. No dia 9/4. Eu só fiquei com dúvida aqui, né? Acabei colocando a data final aqui da semana. Depois a gente confere, né? Dá uma confirmada e corrige essa informação aqui para Santa Cruz, né? A semana termina no dia 29/4, né? Então, a gente só vai corrigir essa informação, mas acredito que seja nessa semana aqui que se encerra o despacho antecipado por garantia energética de Santa Cruz. Bom, em relação ao DECEM, agora eu passo a palavra para o Cássio, para ele comentar um pouquinho, então, do comportamento do modelo DECEM para esses primeiros dias, aí, a primeira quinzena do mês de março. Obrigado, Humberto. Dando continuidade, a gente passa, então, para o acompanhamento dos resultados do modelo DECEM. A gente retorna para a primeira semana do mês de março. Agora a gente tem toda a semana observada. A gente traz aqui o balanço energético do modelo DECEM, resultado do DEC da CCE. Então a gente vai passar rapidamente aqui pelos aproveitamentos, como foi dado os aproveitamentos nessa primeira semana. Então, geração hidráulica com 58,9. Desculpa, vamos começar com a geração térmica, 5% do total médio da semana, 3,6 gigamédios, parcela das usinas não simuladas individualmente 14.647 megamédios e geração hidráulica com 58,9 megawatts médios nessa semana, 76% do total. Quando a gente compara os dados atualizados diariamente no DEC de DECEM com os dados médios ali considerados nos demais modelos, a gente não começa aqui com a parcela das não simuladas individualmente. No modelo DECEM para essa semana realizou acima da geração média dos últimos 5 anos, de 11% e 118%, quando a gente compara percentualmente. O valor médio para o mês de março dos últimos 5 anos é de 12.418 megawatts. E a carga também atualizada diariamente para o modelo decente, 77.118 megawatts médios, isso também ficou ligeiramente acima da carga média do modelo Decomp de 73.569. A gente agora vai trazer aqui os dados das usinas não simuladas individualmente separado por fonte. A gente passa rapidamente aqui nos valores médios: 25% de PCH, 9% de PCT, fotovoltaica 10% do total médio e eólica com 56% do total que a gente viu ali anteriormente, de 14.647, e a gente deixa aqui para consulta os valores médios considerados em cada um dos dias. Então a gente nota aqui valores elevados no começo da semana e foram reduzindo ligeiramente ao longo dos dias até sexta-feira. Trazendo aqui a curva do PLD para essa semana, a gente não tem modificação em relação às últimas semanas, então o PLD está no valor de R$ 55,70 por megawatt-hora nos 4 submercados, ou seja, no limite mínimo regulatório, e abaixo aqui a gente deixa em pontilhado o CMO-CCE, ou seja, antes da aplicação desse limite, a gente nota que o Nordeste e o Norte com valores nulos de CMO, e o Sul e Sudeste com valores muito próximos, e o Sul ligeiramente acima em grande parte ali do horizonte por conta do atingimento do limite do recebimento do Sul. Agora, passando para a segunda semana, a gente retorna com as mesmas informações, o balanço energético do Sim para essa semana, visto pelo DEC de DECEM da CCE,
5% de geração térmica aqui na base, representado na cor vermelho, parcela das não simuladas individualmente 17% do total médio, 13.393 megawatts médios, e geração hidráulica fazendo o fechamento aqui da carga com 78% do total médio, um pouco acima ali de 62 gigamédios. Na comparação com os valores considerados ali no modelo Decomp, a gente tem uns também agora valores menores da semana anterior, mas acima ainda da média dos últimos 5 anos, 108% quando a gente compara percentualmente, e a carga também ligeiramente acima, 79.123 considerado para essa semana no Decomp, contra 78.610 megawatts médios no modelo D100. Desculpa, no modelo Decomp. Trazendo a geração de 11 separado por fonte, novamente aqui os valores médios percentuais dessa semana considerados, 26% de PCH, PCT representado aqui na cor laranja 11%, fotovoltaica 9% e eólica acima de 50%, 53% do total médio, que, como a gente viu anteriormente, de 13,4 gigamédios. E aqui em cima também a gente deixa para consulta os valores médios considerados em cada um dos dias. Trazendo a curva do PLD para essa segunda semana do mês de março, que iniciou no dia 5 e finalizou no dia 11 de março. A gente não tem tantas modificações em relação à semana anterior. No caso do PLD, a gente tem o mesmo comportamento nos 4 supermercados no valor mínimo. E trazendo aqui o CMO da CCE, o RSU batendo aqui em alguns limites, ou seja, descolando do supermercado Sudeste e Centro-Oeste e com valores nulos de CMO, os submercados Nordeste e Submercado Norte. Por fim, a gente traz aqui a semana vigente, terceira semana operativa do mês de março. A gente tem os dados do DEC de D100 até o dia de hoje, o dia 16. Então, são esses dados que a gente vai trazer até então. Geração termoelétrica total, 4% do total médio. Geração das não simuladas individualmente, aproximadamente 11 gigawatts médios. E parcela da geração hidráulica, 81% do total médio, 61.886 megawatts médios para essa semana. Comparando agora com a média de uns dos últimos 5 anos, a parcela de uns que é atualizada todos os dias para o D100, agora a gente tem valores bastante reduzidos em comparação às semanas anteriores, 89% na comparação percentual, e a carga muito próxima à carga média considerada pelo modelo Decomp dessa semana, 76.033 no D100 e 76.487 no Decomp. Lembrando que a gente tem aqui mais 2 dias úteis para finalizar essa semana. A gente traz aqui a média, os valores de uns separados por fonte, os valores médios aqui em cima. Então, 31% de PCH, 13% de PCT, 11% de fotovoltaica e 44% de eólica. Ou seja, a gente teve uma redução significativa aqui na parcela eólica, sobretudo no Nordeste, para essa semana em relação às semanas anteriores. Então, redução próxima ali a 20%. Aqui esse valor 24 está ligeiramente equivocado, mas tem uma redução bastante significativa em relação à semana anterior e também à primeira semana do mês de março. Por fim, a gente traz a curva do PLD para essa semana. Os 4 supermercados aqui no mínimo, no PLD mínimo, R$ 55,70. E o CMO-CCE, ou seja, antes da aplicação antes da aplicação dos limites regulatórios, o Nordeste e o Norte aqui com valores nulos de CMO e, diferentemente das 2 semanas anteriores, o Sul e o Sudeste acoplados, ou seja, sem atingimento ali do recebimento do Sul. Aqui a gente traz o acompanhamento dos intercâmbios atingidos, que faz ocorrer o desacoplamento que fez ocorrer o desacoplamento dos supermercados Sul e Sudeste dos supermercados Norte e Nordeste, como a gente tem sempre feito aqui nos encontros. A gente traz o resultado do dia 16 de março. Aqui em cima é o CMO da CCE, separado em períodos semi-horários, eles estão aqui acoplados. E aqui abaixo o Nordeste, o PLD do Nordeste e o PLD do Norte. Então a gente tem em todo o horizonte do dia 16 o fluxo Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio atingido, com seu limite atingido aqui em 8 gigawatts, e
o limite aqui, o fluxo FNS mais FNS, com o limite atingido em todo o horizonte também do dia 16, que faz ocorrer aqui o desacoplamento do Nordeste e do Norte com o Sudeste e o Sul. E, por fim, que a gente traz o tratamento de previsibilidade no deck de D100 da CCE, como o Humberto já tinha adiantado, a restrição de defluência máxima de Nova Ponte, então que a gente traz o recorte do arquivo alterado, o arquivo APROH.dat, que tem essa informação de limite de vazão defluente. Então, o FSRH referente a essa restrição, né, que teve lá a anuência ali do órgão do Triângulo Mineiro ali de Minas Gerais, o IGAM, essa restrição 2755, do dia 10 às 6 horas até o dia 10 às 18 horas, impactou, ou seja, né, como a gente olha o horizonte ali da semana inteira, impactou o deck inicial ali no dia 6, até o deck do dia 10, e outras restrições foram também impactadas, né, uma vez que é feito o ajuste das demais restrições com base no limite da restrição atual, 2755, então foi alterado também os limites das restrições 522 e 167, também tratado pela CCE, nos decks destes dias, do dia 6 até o dia 10. Com relação ao DECIM é isso, então eu retorno a palavra para o Humberto para dar prosseguimento na projeção do PLD. Bom, obrigado, Cássio. Dando sequência aqui em relação à projeção do PLD, a gente traz, então, a atualização que a gente faz no meio do mês, agora já olhando a partir do mês de abril. Como de costume, a gente alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados em obtenções de outros dados e informações e a realização de análises, estudos e avaliações para o fim de tomadas de decisão. Então, não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema. E ainda é proibida, né, a reprodução, utilização total ou parcial sem a identificação da fonte. Em relação às metodologias, né, como de costume, a gente mantém a utilização da projeção de ENA por redes neurais, considerando a transformação logarítmica, e a metodologia de simulação encadeada New Wave Decomp para a simulação ali do computacional, né, tanto por um deck de operação, um deck de preço. Né? Então aqui a gente detalha, né, um pouquinho mais a utilização dessas duas metodologias, mas como a gente já passou várias vezes aqui, né, a gente deixa mais para consulta. Em relação aos cenários que a gente rodou, né, dessa última vez, a gente considera, então, a projeção da ENA, né, por redes neurais, considerando o valor esperado da ENA para março, né, ou seja, com base na última revisão, que era a revisão 2 de março. Então, era como se março realizasse, a partir de abril a gente fizesse a projeção, considerando a projeção de ENA por redes neurais. Em relação à sensibilidade 1, aí a gente considera um cenário mais otimista ainda de realização até o final do mês de março, né, no qual a gente considera aqueles cenários, né, de abertura do Previvaz, que o ONS divulga lá junto com o arquivo consistido lá de vazões. Né? Então, a gente tem como se em março realizasse o limite superior e a gente faz a projeção de ENA a partir dessa realização de março. No caso inferior, né, a gente considera o cenário inferior, também disponibilizado lá nesse arquivo consistido do ONS, como se fosse a realização desse cenário para março e a projeção de abril em diante por redes neurais com esse cenário. E, adicionalmente, a gente faz ainda a sensibilidade 3 e 4, no qual, em cima do cenário de valor esperado do limite inferior, a gente considera um despacho homogêneo no SIM de 8 gigawatts médios por garantia energética. Né? A gente fixa, né, um CVU que distribui no SIM, né, algo em torno desses 8 gigawatts médios e coloca essas usinas como inflexível para o deck de operação, né, mantendo elas com a configuração em termos de inflexibilidade, conforme esperado, para o deck de preço. E a gente destaca, né, que desde acho que da revisão anterior, a gente já considera
os aprimoramentos do GT Metodologia ainda propostos, né, a partir de janeiro de 2023, no qual a gente já considera lá, então, o PARP-A, alteração dos critérios de paradas para a convergência do modelo do New Wave, e o CVAR 2540, lembrando que esses valores são propostos, né, e caso sejam esses os aprovados, aí já estaria certo, né, mas caso sejam novos valores aprovados, aí a gente ajusta, né, a partir do momento de uma nova decisão. De alguma decisão, né? Não. Bom, em relação aos resultados, né, a gente continua com um cenário até parecido com o que a gente tinha no último encontro. Uma pequena diferença aqui em relação aos meses de junho e julho, no valor esperado, né, que a gente tem uma pequena saída do valor mínimo do PLD. E o que a gente destaca também aqui para o mês de abril já é um valor de CMO já mais distante do valor zero, né? Ele já está mais próximo do valor mínimo aqui de PLD, ou seja, né, esperado aí, né, pelo menos nesse cenário de valor esperado, uma elevação no CMO, que hoje está na casa ali dos 11, 12 reais, uma elevação aqui para 48 reais por megawatt-hora em termos de CMO-CCE. Mas depois, né, aqui de setembro em diante, ele voltaria para o CMO zero. Então, em termos da média 2022, ficaria em R$ 58,00 por megawatt-hora. Em termos do limite superior, uma ENA melhor, realizando, a gente tem, né, CMOs mais baixos e uma média, né, ligeiramente menor, dado que aqui nos meses de junho e julho a gente tinha a saída, né, do PLD desse valor piso. Em relação ao limite inferior, aí a gente já em abril, a gente já vislumbraria um cenário de CMO fora do piso, né, em R$ 83,00 por megawatt-hora, se elevando em maio, se elevando um pouquinho mais em junho, permanecendo mais ou menos no mesmo patamar aqui de R$ 135, R$ 140,00 por megawatt-hora em julho, e reduzindo, né, em agosto e setembro aqui, voltando ao piso a partir de setembro de 22, e mesmo com os aprimoramentos lá em janeiro de 23, como a gente vai ver depois, os armazenamentos aqui estão bem elevados, né, então mesmo os aprimoramentos não são suficientes para tirar esse PLD aqui do piso. Em termos de média mensal, desculpa, em termos de média anual, em torno de R$ 78,00 por megawatt-hora para 2022. Com o GFON, né, a gente tem uma queda aqui no CMOs, né, uma ligeira queda também nos PLDs, no caso do valor esperado, e no limite inferior também, né, a gente verifica uma queda aqui nos valores de CMO, né, uma ligeira queda, com a média anual ficando de R$ 74,00 por megawatt-hora. Em termos do Sudeste é isso, né, os demais mercados, principalmente o Sul, é bem semelhante, então vou passar aqui rapidamente. O Nordeste, ele tem, abril ele ainda se encontraria aqui no piso, e o CMO continuaria em zero. Em maio em diante, aí ele se acoplaria com os demais mercados. Em relação aos outros cenários, né, a gente tem abril fora do piso, né, aqui no limite inferior, mas, fora do CMO igual a zero, mas ainda no piso, e nos demais meses acoplados com o anterior. E para a região norte, né, o abril também ficaria com CMO zero, inclusive, né, no caso de limite inferior. A gente deixa aqui para consulta, né, depois no material que a gente já divulgou o link, né, e quem quiser olhar mais detalhadamente, aqui a gente também deixa a tabela de cada um desses cenários. Acho que até, se eu for olhar a tabela aqui, está faltando algum mês. Março, abril, maio, junho, julho. Está faltando abril de 23, né? Então a gente também precisa corrigir esse daqui antes de subir novamente o material. Bom, em termos de ENA, né, o valor esperado, a realização de março estaria aqui em termos de 89% para o sim, com expectativa de manutenção aqui em termos de 80% nos meses de maio, de abril e maio, e indo para os patamares de 75% aqui de junho e julho, depois, né, chegando até valores acima da MLT aqui no próximo período úmido, né? Se a gente vê, né, todos os cenários aqui que a gente vai mostrar, ele tem, né, uma tendência aqui de antecipação do próximo período úmido. No limite superior, né, aqui ele
fecharia com 98% para o mês de março, ficaria em abril aqui 86%, 84% para maio, reduzindo aqui para 75%, 76% nos meses de junho e julho, e ficando ali em 90%, próximos dos 90% até setembro. Aqui também, né, a gente verifica essa antecipação em um cenário úmido um pouquinho mais otimista. Em termos do limite inferior, uma realização de 80% para o mês de março e, consequentemente, ENAs mais baixas aqui de 75% para abril, 75% também para maio, em torno de 70% aqui de junho e julho, e depois também verificando uma antecipação aqui no próximo período úmido. Em termos por submercado, né, a gente também deixa para consulta, né, o Sudeste bem semelhante ali à curva do Sul, do SIM, desculpa, e o Sul mantendo um cenário aqui abaixo do MLT. O Nordeste já apresentando uma recessão mais significativa, ficando aqui da ordem de 60%, 75%, e o Norte aqui também antecipando, assim como realizado neste ano. No limite superior, né, ligeiramente as alterações ali nos mercados, e o limite inferior, uma realização um pouquinho pior, principalmente no início do horizonte. Em termos de armazenamento, que a gente verificaria, né, março aqui fechando em 67%, e os meses de abril chegando a 71%, 73%. Né, um cenário bem otimista, principalmente quando a gente compara aqui os últimos anos, mas atualmente, né, a gente já está melhor que os últimos anos, com uma tendência aqui de fechar março próximo aqui de 67%. Em relação ao limite superior, né, uma realização mais otimista ainda de armazenamento. No limite inferior, a gente fecharia março com 66%, abril 68%, ou seja, teria ainda um incremento de 2% aqui em abril e 1% aqui em maio. E fechando ali, né, o final de outubro, novembro, em torno de 50%, melhor até que o último período úmido aqui, né, de 2021, e não bem melhor, né, do que os últimos anos aqui nessa época do ano. Quando a gente considera o despacho por GFON, né, então a gente verifica incrementos significativos aqui, né, chegando a... Deixa eu só voltar aqui, né, que a gente consegue comparar 55 passando para 62, né, um ganho de 7% aqui para o final de outubro. E quando a gente considera aqui o limite inferior, ele sairia de 50% para 56%, né, um ganho de 6% aqui ao final de outubro. Lembrando, né, que a gente considera 8 GB no SIM como um todo, mesmo, né, nos meses aqui que a gente estaria verificando vertimento para a região norte. Em termos de submercado, né, acho que a gente cabe destacar que o Sudeste para o limite inferior, né, que ele chegaria a 63% e fecharia o mês de outubro com 43%. E com GFON 50%, em vez de 43%. Em termos do balanço energético, né, a gente deixa aqui a geração térmica, importação, biomassa, eólica, fotovoltaica, tanto realizado quanto a projeção, né, verificada aqui, considerando a projeção que a gente apresentou agora, no valor esperado. No limite superior, né, pouca alteração. No limite inferior, um pouquinho mais de geração térmica aqui nos meses de junho e julho, quando a gente sai do piso. Em relação ao caso com o GFON, né, a tendência, né, tentativa aqui de manter uma geração próxima dos 8 GB, né, alguns meses até chegando mais, né, chegando aqui a 9 GB, mas com o objetivo de manter uma geração térmica próximo dos 8 GB. E no limite inferior, né, basicamente a mesma geração. A gente está trazendo, né, de volta, né, essa tabela, a gente teve alguns pedidos, né, de que a gente retornasse essa tabela, em termos da garantia física. Então, esses dados aqui utilizam informações do Infomercado, né? Além disso, a gente utiliza a sazonalização divulgada no comunicado lá do mês de janeiro. E, além disso, a gente traz aqui a expansão, né, de São Roque com base no último DMSE, né, o DMSE de fevereiro. E ainda a gente está trazendo a expansão aqui, um pacote, né, que a gente chama aqui expansão PCH, mais associadas às usinas do ACR, no qual a gente tenta aí, colocar essa expansão aqui das usinas
dessas usinas de PCH bruto, né? Aqui depois, no fator, a gente já considera que a proporção atual em termos de quanto de PCH pertence ao MRE atualmente, né? Os mesmos fatores que a gente utiliza lá no Infobandeiras Tarifárias. Então, e aqui a gente deixa mais ou menos, né, o passo a passo da realização desse cálculo para obter aqui a estimativa de garantia física para cada um dos meses de 2022, que está analisada, e aqui a garantia física flat também, né? Então, só reforçando, né, o valor aqui seria a garantia física bruta, e aqui a gente aplica, né, a questão de, nesse caso aqui, né, para São Roque seria a garantia física, as perdas, né, de garantia física, de rede básica, essas coisas, né, conforme disponível ali no histórico dos 12 meses no Infomercado mensal, mas para a questão de PCH, a gente considera que é a participação da MRE e as perdas com base naqueles valores utilizados no Info Bandeiras Tarifárias. Aqui a gente traz o GSF, né? Então o GSF, sem considerar a garantia física, desculpa, a geração térmica por garantia energética de 8 GB para todo o ano, né? A gente teria 86,5%, né? Pior aqui, melhor do que os últimos anos, isso considerando sem considerar, né, esse despacho por garantia energética. Cabe destacar que a gente teria, em termos de sazonalidade, garantia física sazonalizada, né, uma secundária em abril e maio. Os cenários aqui de limite superior, limite inferior, como o PLD são muito próximos, né, a gente não tem variações muito significativas, mas com o caso com o GFON, né, a garantia física, a geração por garantia física, a gente tem aqui um fator, né, em torno de 82%, né, melhor, mesmo assim melhor, né, do que os últimos 3 anos aqui, né, principalmente 2021, que foi o pior do histórico, com 73%. Em relação ao limite inferior também, um cenário bem semelhante, e quando a gente considera a garantia física flat, a gente sem GFON, a gente teria uma secundária aqui no mês de abril, mas com o GFON, né, quando a gente considera GFON, nenhum dos meses apresentaria secundária aqui em todo o ano de 2022. Por último, a gente traz aqui os encargos, né, estimativas de encargos. Então, esse encargo de mês de março, ele considera a última publicação do nosso boletim em PLD semanal. E aqui, né, como de abril em diante, como a gente não tem o despacho por garantia energética, o encargo, né, é praticamente zero. E os dois cenários, né, bem semelhantes, e quando a gente considera o despacho por garantia energética, a gente tem aqui um encargo da ordem de 400, 500 milhões de reais por mês, né, mantendo 8 gigas, né, lembrando que aqui a gente não mantém aquelas usinas, né, que está próximo de acabar o despacho, né, de oferta adicional, que seria Termonorte 1 e 2, Cuiabá também não está sendo considerado, né, e aí a gente teria aqui, né, um despacho um pouquinho menor em relação aos meses anteriores. Bom, acho que em termos da projeção era isso que a gente tinha. Acho que chegou algumas perguntas aqui agora, né? Acho que não deu ainda tempo. Tá, deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram, né? Na verdade, aqui a primeira, nem a pergunta, né? É um agradecimento, né? A Mônica Zambelli agradece pelo retorno da tabela ali de garantia física da MRE. E aí ela já tem uma pergunta aqui, né? Prezados, estava escrito que apresentaria um estudo com proposta CEPAMP de modelagem para 2023. Onde estão esses resultados? Nas trilhas do cenário 2022 e 2023, se inicia no piso em todos os cenários. Isso não é comportamento que vemos para a modelagem nova e parâmetros propostos, né? Então, obrigado pela pergunta, Mônica, né? Também obrigado pelo agradecimento em relação ao retorno da tabela.
Então, Mônica, o que acontece, né? Como a gente observa aqui, né? De até voltar aqui em termos dos armazenamentos, a gente está iniciando 2023 aqui, né? Com um valor de 70%, 78%, 84%, ou seja, né? Na hora que a gente fez a projeção, a gente já a partir de janeiro de 23 já considerou os aprimoramentos aqui, a rodada do New Wave, a rodada do Decomp, com os aprimoramentos propostos, né? Então, só que o que acontece? As zenas consideradas e o armazenamento considerado, elas estão bem otimistas, né? Principalmente o armazenamento. E aí acabou que não teve, né, um impacto mais significativo aqui, né, em termos de retirada do CMO do piso. Então, assim, foi considerado esse aprimoramento, mas dado principalmente o armazenamento atual, né, e uma ENA não tão ruim ali no próximo período úmido, a gente não teve, né, alterações aqui desse valor. Nas últimas rodadas, né, acho que até na projeção do mês passado, na metade do mês, a gente até fez uma rodada com e sem. Alguns casos, eles saíam aqui o CMO, né, desculpa, saiu o CMO do zero em relação a quando a gente implementava os aprimoramentos, mas mesmo assim ele continuava mantendo o CMO mais baixo, né? Então, os DECs, né, caso seja de interesse, né, os DECs que foram divulgados na revisão zero, eles já consideram esses aprimoramentos a partir de janeiro de 23, né, e aí fica lá disponível, pode ser baixado e pode ser feito sensibilidades, né? Vocês podem fazer sensibilidades, reduzindo ali o armazenamento, talvez trocando a própria ENA, né, do caso que a gente disponibilizou para verificar, né, esses impactos, né? Mas na revisão zero a gente já disponibilizou esses DECs e agora, né, a gente não dado, né, o armazenamento, a gente acabou não verificando, né, impactos nem com os aprimoramentos. A gente sabe, né, que o CEVAR está mais apertado, o PARPA também auxilia ali na elevação do CMO, mas para esses casos aqui, dado principalmente o ponto de partida, né, de janeiro de 23, a gente não tem verificado alterações ali do CMO. Obrigado pela pergunta. Não temos mais nenhuma pergunta, né, por enquanto, pelo menos, mas eu vou aproveitar aqui uma pergunta que foi feita no mês passado, né, até no início do mês passado. Eu vou voltar aqui, né, para esse slide aqui, e aí eu vou resgatar uma pergunta que foi feita pelo Marcelo Baquete. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, né, peço desculpa se não foi, mas lá na ocasião, né, do encontro do PLD, ele perguntava uma questão associada aos níveis dos reservatórios, daquelas resoluções, né, caso eles voltassem a valores abaixo de 70%, né? Então eu vou ler a pergunta, aí a gente conversou com o INS, né, e obteve, né, a resposta, né? Então só trazer então o retorno dessa conversa. Então a pergunta do Marcelo Baquete, né, foi assim: no caso das restrições do plano de contingência ANA, algumas restrições têm valores atrelados ao reservatório, como, por exemplo, Itumbiara. Caso o nível do reservatório volte a cair enquanto o plano é válido, ou seja, até final de abril, a restrição voltará a ser considerada, né? Então, só resgatando, né, nas resoluções, eles falam que caso, né, os reservatórios ultrapassem 70%, ficava suspensa, né, aquela operação. Então, a gente conversou com a INS e o entendimento também da INS é que caso eles voltem, né, a gente espera que não, mas caso eles ultrapassem os 70%, quer dizer, esses que já ultrapassaram de 70%, eles voltem em algum momento até o final de abril abaixo dos 70%, seguiria o mesmo rito, né? Observando esses valores abaixo de 70%, o agente deveria declarar novamente aquela limitação que vigiria, né, até o final de abril, né? Então, a gente traz aqui essa resposta, né? A gente ficou devendo, a gente até pede desculpa pela demora, mas em resposta a esse questionamento a gente trouxe aqui, agradece, né, a pergunta ali do Marcelo. Acho que um outro ponto também, né, que vale resgatar também, a gente recebeu um chamado, né, durante esse mês, né, e como foi uma dúvida de um agente, a gente imagina que pode ser dúvida de novos agentes, né, até aqui eu estou sem o nome, né, de quem fez a pergunta, mas ele perguntava, né, em relação às questões ali do protocolo de compromisso, né, uma vez que o protocolo de compromisso ele está atrelado
até o final as restrições, né, eles tinham a expectativa, né, de conseguir o replecionamento até a cota 325,4 até o final ali de maio. Ele perguntava, né, caso seja cumprido, né, o protocolo de compromisso previamente ao mês de maio e o agente considere, né, novamente a restrição permanente, né, ou seja, ele volte uma vez que ele já cumpriu o protocolo de compromisso, ele cancele, né, aqueles FSARHs referente às cotas intermediárias até chegar na 325,4, se essa modelagem ela seria seguida pela CCE ou não, né? Então, a gente releu, né, o protocolo de compromisso, a gente viu lá que todas as indicações estavam no sentido de até aquela data ser cumprido, né? Ou seja, a gente entende que a partir do momento que seja cumprido o protocolo de compromisso, ou seja, ultrapassado a cota de 325,4, a gente, né, já teria um respaldo para voltar para a declaração da FSARH permanente, e com isso, né, não precisaria ser dada a previsibilidade aqui em termos do cálculo da CCE, uma vez que o protocolo de compromisso teria sido atendido, né? Então, acho que não foi, né, uma pergunta realizada aqui durante o evento de hoje, mas como foi um questionamento realizado através do nossa central de atendimento, uma vez que a gente externou para um dos agentes, acho que a gente faz sentido a gente externar, né? Pode ser dúvida de mais alguns outros agentes aqui que nos acompanham hoje, né? Então, a gente aproveitou, né, então, para trazer uma dúvida que a gente estava devendo mesmo, né, e a outra dúvida que foi de um agente que a gente imagina que pode ser de mais alguns agentes, né. Então, dado que não tivemos, né, questionamentos adicionais, né, então a gente deixa aqui o convite, né, para o próximo encontro do PLD, que será realizado ali na segunda-feira, no dia 28 de março, né, logo após, né, o PMO no dia 24, a gente apresenta, né, questões de previsibilidade novamente, e no dia 28 a gente se encontra aqui no encontro do PLD, no mesmo horário, às 15 horas, pela transmissão aqui do EBEX. Então, agradecemos a presença de todos, né, todos que nos acompanharam aqui, que nos ajudaram aí durante a apresentação e as perguntas realizadas. Então, um abraço a todos, um ótimo final de tarde.